Bom dia! Hoje nós vamos continuar o nosso propósito de oração. Já estamos no nosso 19º dia de 40 dias, estamos quase na metade dessa jornada, amém? Então nós vamos continuar meditando a palavra do Senhor para orar sobre ela, amém? Para interceder sobre ela, para que Deus nos atenda e nos tenha misericórdia, amém? Hoje a palavra está em Neemias, capítulo 8, versículo 10, tá? A parte C do versículo 10, tá bem? Nós vamos usar a tradução linguagem de hoje dessa vez, porque ela ela reflete melhor, ela tá mais fácil de entender este texto, tá bem? A parte C do versículo diz assim: alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Amém? Neemias 8, 10, parte C do versículo. A parte C do versículo é, você pega o versículo, reparte em 3 partezinhas, mais ou menos. A parte C é a terceira parte, tá? A parte A seria a primeira, a parte B, a parte do meio do versículo, a parte C é a última, tá? Versículos menores normalmente tem parte A e B. Não tá querendo se referir só a uma parte do versículo, tá? Então seria Neemias 8, 10, parte C. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. É a tradução linguagem de hoje, tá bem? Então, a alegria não é, como nós falamos ontem, não é a paz que o mundo dá. Não é a alegria que o mundo dá, mas a alegria que o Senhor dá nos traz força, nos traz ânimo, nos traz saúde mental e saúde emocional. Ela é uma alegria completa. Nós podemos ver que quando o homem ele teve a queda, né? Assim que o homem saiu do Éden, ele teve 3 grandes necessidades, né? A segurança, o alimento e a alegria. Tá? 3 grandes necessidades, porque ali entre os primeiros descendentes do primeiro homem e da primeira mulher, os primeiros descendentes, o que eles fizeram? As primeiras coisas que eles fizeram, armas para caçar e para se proteger. Trabalharam com a agricultura, porque eles precisariam comer, né? Começaram a tentar trabalhar a terra. E também com instrumentos musicais, que claro, que é foi criado por Deus, né? Muito mais do que instrumentos musicais aqui na Terra, existem instrumentos musicais nos céus. Né? Se aqui na Terra existe música, no céu é algo extraordinariamente inexplicável, é muito mais glorioso e muito mais complexo, muito mais harmonioso e muito superior, né? Absurdamente superior. Mas nós vemos que assim que o homem se afastou de Deus, ele sentiu 2 grandes vazios, né? A segurança, o medo do amanhã e a alegria. Mas o Senhor nos traz tudo isso, tá? Ele nos traz a segurança contra o que porque uma arma projetada, né? Uma lança ou algo assim, pode nos proteger do que é visível, né? Nos protege do que é visível. Se você é atacado e tem uma arma, você consegue se defender. Mas e do que é invisível? Que está no mundo espiritual? E do vírus? E das outras coisas, essas armas são capazes de nos proteger? Obviamente não, né? Obviamente não. Então nós continuamos precisando da proteção de Deus. Então, embora o Senhor nos provê o alimento que nós, né, no suor do teu rosto obterás o teu pão. Então, Deus nos provê o alimento que nós buscamos com o suor do nosso rosto, né? Ele nos provê sim, mas ele também disse que é ele que é o pão da vida. Ou seja, o verdadeiro alimento que nos sacia é Cristo. Ele é o pão da vida. O verdadeiro alimento que nos sacia é Cristo. A verdadeira água que nos sacia é Cristo, porque Ele é o pão da vida e Ele é a fonte da água da vida também.
Então a verdadeira água que nos sacia também é Cristo. Amém? Também é Cristo. Então vamos ler aqui o versículo desde o versículo 9, para nós entendermos um pouquinho e começarmos a orar. Tá? Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este é dia sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria do Senhor, que o Senhor dá, fará com que vocês fiquem fortes. Vamos ler o versículo 10. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. O povo de Israel no Antigo Testamento tinha muitas festas, né? A festa do tabernáculo, a festa da colheita, a festa do Purim, que eles comemoram o livramento que eles receberam na Babilônia, né? Quando Esther era rainha. Então eles têm várias festas, né? Mas aqui aqui o Senhor justamente nos aconselha a festejar, né? Claro que nesse momento está um pouco mais difícil se quer fazer uma reunião, né? Mas o Senhor nos aconselha a festejar, diz aqui, ó, vão para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este é dia consagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A palavra diz, ó, dia consagrado ao nosso Deus. Não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Amém? Então, nós vemos aqui, ó, o que antecedeu isso? Eles estavam começando a voltar para Jerusalém para para reconstruir Jerusalém e reconstruir o tabernáculo. Mas por que eles estavam tristes aqui? Por que eles se entristeceram? Porque eles foram ler a lei do Senhor e eles viram como que eles tiveram que sair de Israel, né? Foram levados cativos como escravos de Israel, porque havia um pecado. Né? Eles foram levados como cativos de Israel porque havia um pecado, porque haviam transgredido a lei do Senhor. Então, quando eles se deram conta que eles haviam sido levados escravos de Israel, porque haviam pecado contra o Senhor, eles se entristeceram muito. Mas, né, quando eles se deram conta disso, quando eles foram ler a lei do Senhor, ler a palavra do Senhor, que naquela época o que eles tinham era Moisés, né, a lei de Moisés, quando eles foram ler isto, e eles se deram conta que, transgredindo a lei do Senhor e com idolatrias, eles foram levados cativos, foram levados escravos, e agora, mediante o arrependimento, eles estavam podendo voltar a Jerusalém, eles choraram e se entristeceram. Mas o que Deus disse para eles através do líder Neemias que eles tinham naquela época? Ele disse: não vos entristeçais. Não vos entristeçais, né? Façam uma festa e não vos entristeçais. A alegria do Senhor é a nossa força. Ó, a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Né? A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes.
Porque quando nós afastamos de Deus, uma das grandes necessidades que tivemos foi a alegria, né? E Deus não nos impede de festejar, bem pelo contrário, nos ensina e nos demonstra que devemos, claro, sem transgredir a lei do Senhor, né? Tudo sempre para a glória de Deus e sem transgredir a sua lei, né? Sempre para a glória de Deus e sem transgredir a sua lei. Mas, né, uma das grandes necessidades que todo ser humano tem, assim que nós no Éden nos afastamos de Deus, é justamente a alegria. Alegria, segurança e provisão. E é o que Deus está nos trazendo, né? Como ser humanos, todos nós temos essa necessidade, temos esta falta. Mas não nos sentiremos provisionados, nem alegres, nem seguros enquanto não estivermos perto de Deus. É impossível um contexto humano, uma situação humana fazer por si só com que você se sinta completamente feliz, completamente provisionado e completamente seguro. Um contexto humano por si só não te trará isto, né? Não te trará isto, mas se aproximar do Criador nos trará isto. Amém? Isso que nós vemos aqui é assim que os descendentes eles fizeram. Outro dia nós podemos abordar com mais profundidade essa questão das 3 primeiras grandes necessidades latentes que nasceram no coração do homem. Mas está no livro de Gênesis, tá? Está no livro de Gênesis. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se eu acho por cima. Os descendentes de Adão, provavelmente no capítulo 5 você vai encontrar, tá? O versículo tema. Diz que ele foi... Você vai ver os que... Assim, o Caim e Abel. Enfim. Bem no início ele fala isso, talvez em outro momento nós possamos avaliar com um pouco mais de profundidade essa questão. Amém? Mas o que Deus quer nos dizer hoje é que a alegria que Ele nos dá nos faz fortes, amém? Que é Ele quem nos cura e nos liberta do vírus. Independente de pandemia, é Ele quem nos provê, né? Independente de pandemia, quem nos provê é Deus. Independente de doença, quem nos cura é Deus. Independente de dificuldade, quem nos traz alegria é Deus. Nós devemos ser como a árvore plantada junto às fontes das águas. Amém? Ainda que o inimigo nos ataque, né, vamos dizer assim, nos pontos mais centrais, como está acontecendo nessa pandemia, por isso que as pessoas estão tendo um esmorecimento tão grande. O inimigo, vamos dizer assim, de forma muito maldosa, acertou as principais questões, né, de falta de ser humano, mas essas questões de falta de ser humano não são falta se você estiver próximo à fonte das águas, próximo ao pão da vida que é Deus. Amém? Então nós vamos orar para que Deus nos dê a alegria dele que nos traz a força. Amém? Que Ele nos dê a alegria dele que nos traz a força. Senhor Deus, diante de Ti nós estamos e nos colocamos em Tua santa presença. Queremos Te agradecer, Senhor, pela palavra que Tu nos trouxeste, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, pela graça que Tu nos trouxeste, Senhor, pelo perdão que Tu nos trouxeste, Senhor, pelo amor que Tu nos trouxeste, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, porque na Tua santa presença estamos verdadeiramente seguros, Pai. Queremos Te agradecer porque na Tua santa presença estamos verdadeiramente provisionados. Queremos Te agradecer, Senhor, porque na Tua santa presença, Senhor, estamos verdadeiramente alegres, Senhor. Não com segurança, provisão ou alegria, conforme o que o mundo traz, Senhor, mas com a segurança, provisão e alegria que Tu traz, Senhor. A provisão que Tu traz, Senhor, se manifesta desde o maná no deserto, a água que sai da rocha, Pai. A alegria que Tu traz, Senhor, nos faz estarmos transbordantes de alegrias, mesmo depois de o estourar de uma perseguição. E a segurança que Tu nos traz, Senhor, é muito além desta vida, porque a Tua própria palavra diz que nós não devemos temer quem pode lançar
no corpo, quem pode matar o corpo, Senhor. Mas nós devemos temer aquele que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Oh, Senhor Deus, então é verdade, Pai, porque Tu é aquele que salvou a nossa alma e nós não precisamos mais temer. Nós temos segurança, Senhor, que a nossa vida, Senhor, ainda que nós encontremos um problema sério aqui que nos leve à morte terrena, nós temos a segurança da vida eterna. Senhor, ainda que estejamos no meio do deserto, Senhor, sem provisão de água ou de comida, assim como Tu trouxe aos israelitas uma água que escorria da rocha. Tu fez sair da rocha, Pai, a água. Tu fez sair, Senhor. Tu fez chover pão do céu, Senhor. Tu fez sair codornizes do céu. Para provar que a Tua provisão, Senhor, não depende de um lugar verde, abundante, de um lugar cheio de árvores frutíferas ou qualquer outra coisa. Tu não proveu, Senhor, para os israelitas, colocando eles no meio, Senhor, de um local próspero, Senhor, cheio de, talvez de, apesar que a Canaã, onde é que eles foram depois, era um local próspero, naquela época. Mas, Senhor, Tu não proveu, Senhor, para eles, Senhor, no meio de uma terra fértil, Senhor. Tu proveu para eles, Senhor, no meio de uma terra inóspita, sem árvores, sem água. Tu tirou água da rocha. Tu tirou pão do céu, Senhor, e Tu alimentou os israelitas. Porque Tu és a verdadeira provisão. E mais do que a provisão física, Tu és o pão que alimenta a nossa alma. Tu és a água que sacia a nossa sede. Senhor, se por um acaso alguém afligido por alguma doença ou por algum mal sofreu a morte do corpo, Senhor, se está perto da fonte da água da vida, não sofrerá a morte eterna. Não sofrerá a morte eterna. Estaremos seguros, verdadeiramente seguros ao Teu lado, Senhor. E a alegria que o Senhor nos dá nos traz a força. E é verdade, Senhor, a alegria que Tu nos dá nos traz a força. A alegria que Tu nos dá nos traz a força, Senhor. A alegria que Tu nos dá, Senhor, é aquela que nos enche o coração e nos deixa fortes para enfrentar a tribulação, Senhor. A alegria que Tu nos dá, Senhor, é aquela que enche o nosso coração, Senhor, e nos traz força, e nos traz vigor para enfrentarmos os nossos inimigos, Senhor. Para enfrentarmos as adversidades, Senhor. É a Tua alegria, Senhor, que nos dá força, Senhor, para enfrentarmos este mal, Senhor. É a Tua alegria que nos dá força, Senhor, para enfrentar, Senhor, esta obra das trevas, Senhor. É a Tua alegria que nos dá força, Senhor, para enfrentar toda e qualquer situação, Senhor. Esta alegria, Senhor, que não depende, Senhor, da situação em que estamos. Não depende de um contexto favorável. Não depende de uma situação favorável. Esta alegria depende única e exclusivamente de estarmos junto à fonte da água da vida. Estarmos arraigados como a árvore, plantados junto a esse ribeiro, junto a esta fonte, que é Jesus Cristo, que é o Deus Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, desce sobre nós a Tua santa consolação, Senhor, e nos dá da Tua alegria, Senhor, porque a alegria que Tu nos dá nos traz força, Pai. A alegria que Tu nos dá nos traz força, Senhor. Assim como a árvore deita raízes, Pai, para o ribeiro, Senhor, para dele se nutrir e se nutrindo do ribeiro e da fonte das águas, Senhor, ela fica verdejante e forte, Senhor. Nós também, Senhor, queremos, Senhor, colocar as nossas raízes perto do ribeiro, Senhor, para não temer o tempo mau, Senhor, e a nossa folha sempre estará verde, Pai, porque a nossa fonte é Tu. Porque a nossa fonte de alegria não é o mundo, a nossa fonte de alegria não é as situações ao nosso redor, a nossa fonte de alegria, Senhor, não é o que está ao nosso redor, porque a Tua palavra diz que ainda que estejamos atribulados, não estaremos abatidos, ainda que estejamos angustiados,
não estaremos desmaiados no nosso coração. Porque a tua alegria nos dá força. Paulo disse que chegou a desesperar da própria vida numa certa tribulação. A tribulação que ele passou, a perseguição que ele passou foi tão forte, mas tão forte, que ele chegou a desesperar da própria vida. Mas ele não desanimou, mesmo com uma tribulação fortíssima. Ele não desanimou. A palavra diz: atribulados sim, angustiados não. Por quê? Porque a alegria que o Senhor nos dá traz força. A alegria que o Senhor nos dá traz força. Então nos dá dessa alegria, Senhor, nos dá da tua alegria. Nós queremos pôr as nossas raízes perto do ribeiro, que é a tua palavra. Perto do ribeiro, Senhor. Perto da fonte que é Jesus Cristo. Que a alegria que tu nos dá nos traz força, Senhor. Então, Senhor, vem nos encher da tua alegria e da tua força, Senhor. Para a glória do teu santo nome, Pai. Amém. Eu vou procurar o versículo que eu acho importante para a gente falar nesse momento. Tá? 2 Coríntios. Se a gente ainda não falou dele, ele é muito importante. 2 Coríntios 4, 8, tá bem? Então, ore ao Senhor, né? Ore ao Senhor, porque Ele é quem pode nos levar a essa fonte verdadeira. É Ele quem pode verdadeiramente nos fazer seguros. Né? É Ele quem pode verdadeiramente nos fazer provisionados, independente da situação. É Ele quem verdadeiramente pode nos fazer alegres, independente da situação. Porque a alegria que o Senhor nos dá, nos traz força. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 8, vou repetir. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Por quê? Porque Deus está no nosso coração e a alegria que Ele nos dá nos traz força. Às vezes a situação é tanta que nós ficamos perplexos, mas jamais desanimados. Perseguidos, muitas vezes, mas não desamparados, porque Deus está conosco. Abatidos, muitas vezes, mas não destruídos, porque o inimigo não tem poder para nos destruir. Amém? O inimigo não tem poder para destruir os salvos, porque ainda que algo nos aflige a ponto de trazer a morte terrena, a destruição, que é a morte eterna, o inimigo não tem poder sobre nós para nos trazer este mal. Diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Amém? Essa excelência do poder de Deus está em vasos de barro, como diz o versículo 7, 2 Coríntios, capítulo 4. Nós lemos o versículo 7 até o 11, amém? Então guarde essa palavra no seu coração. A alegria do Senhor é a que te traz força. A alegria que o Senhor nos dá, né? A alegria que o Senhor nos dá, nos traz força.
Amém? A alegria que o Senhor nos dá nos traz forças. E ainda que estejamos atribulados, não estaremos angustiados. Ainda que estejamos perplexos, não estaremos desanimados. Ainda que estejamos perseguidos, não estaremos desamparados. E ainda que abatidos, jamais destruídos. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e esteja forte para continuar lutando e vencendo para a glória de Deus. Amém? Fique em paz.